Aleluia, aleluia. Vamos iniciar a segunda mensagem da série História da Salvação. Nós já falamos sobre a criação, o começo da criação, falamos do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e falamos do início do tempo Cronos, que é o tempo do homem. Hoje nós vamos falar a respeito da dispensação da inocência. Lembrando que Deus criou a terra toda bonitinha, bem formada, a terra tornou-se um caos, Deus reordenou, recriou a terra, e aí Deus continua ordenando isso. O período que nós vamos estudar é o período da criação de Adão até a expulsão do Éden. O texto básico nosso é Gênesis 1:1 a 3:24. Nós não vamos ler todo o texto, O nosso versículo-chave, Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Começando, vamos falar sobre restauração da terra. Lembra que eu disse para vocês que nós criamos, que Deus fez a terra completa, bonita, organizada, os céus e a terra. Deus criou os anjos, colocou o querubim para guardar o Éden e apresentar louvores a Deus, mas o querubim se revoltou e fez uma rebelião contra Deus por causa do seu orgulho, e então ele foi lançado no abismo e a terra foi transtornada. E que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, assim como uma galinha a chocar para gerar nova vida. Então o Espírito Santo estava sobre a face das águas, e um dia Deus decide então recomeçar essa criação, reorganizar. E ele organiza isso. Organiza de uma maneira muito bonita, em 6 dias literais. Eu não acredito que os dias da criação sejam eras, como algumas pessoas falam. Por quê? Porque lá diz, e foi tarde e manhã o dia primeiro, e foi tarde e manhã o dia segundo. Ah, mas no dia primeiro não tinha luz ainda, não interessa. Deus tem o tempo nas suas mãos, Deus firma os céus, faz surgir a terra seca, cria vida vegetal, estabelece os grandes luminares, o sol, a lua, as estrelas, o universo está repovoado de novo, enche os mares com peixes e animais marinhos e os rios, tudo, e cria as aves também. E depois ele cria os animais terrestres, no 6º dia. E no 6º dia ele vai criar o homem também. Qual que é a nossa aplicação doutrinária nesta mensagem? Primeiro, Deus não trabalha no improviso. Antes de colocar o homem no cenário, ele restaura e prepara toda a habitação para o homem. O plano divino sempre precede a responsabilidade humana. Deus só fez o homem depois que ele organizou o habitat para o homem. Quando tudo estava preparado para esse ser humano viver, ele cria esse ser humano. No 6º dia, Deus criou o homem e o fez perfeito. Gênesis 1, 26 a 30, e depois no capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus fez uma reunião, ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e disse, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E eles fizeram o homem assim, como a semelhança de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus fez um boneco de barro e soprou nas narinas o fôlego de vida. Fôlego aí é no grego, no hebraico, ruá, que é o sopro de Deus, o sopro de vida, o Espírito de Deus, que vem e o homem se torna um ser vivente, alma, corpo e espírito. Adão não evoluiu. Nós não viemos do macaco. Nós fomos criados pronto por Deus. Deus criou um Adão adulto. Deus criou um Adão inteligente, com capacidade moral e em perfeita comunhão com Deus. Ele tinha a capacidade de gerenciar tudo,
porque foi assim que Deus fez. Deu a ele o direito, o dever de gerenciar a terra. Deus disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai. Dominai sobre todas as coisas. O homem era inocente a respeito do pecado e do mal. Ele não tinha em sua natureza o mal nem o pecado. Pelo contrário, ele foi criado puro. Foi criado com uma natureza inocente, pura, mas com o conhecimento de Deus. O homem não conhecia o mal, mas ele conhecia o bem, ele conhecia Deus. Ele tinha todo o conhecimento de Deus. E Deus deu a ele o livre arbítrio. Eu sei que tem uma guerra aí sobre isso, mas eu não vou entrar em guerra nenhuma. O homem tem a capacidade de escolher. A liberdade de escolha foi dada por Deus. A mulher também, ela foi criada, ela foi formada a partir de uma costela de Adão, em Gênesis 2, 21, 22, completando o projeto de Deus, que o homem e mulher é a imagem de Deus para dominar, frutificar e encher a terra. Esse era o projeto de Deus. Ela também foi criada adulta. Não foi um casal de criancinhas que foram colocados lá. Foi um casal de adultos. E aí então entra a dispensação da inocência. Eles eram inocentes a respeito do mal. Eles não viam o mal não havia, não estava na terra. Lembre-se, Satanás gerou o mal, criou uma rebelião contra Deus, mas ele foi lançado no abismo, ele foi lançado fora. E Deus criou o homem e estabeleceu com o homem uma primeira aliança. Nós vamos ver cerca de 7 alianças durante o período da humanidade. A primeira aliança foi a dispensação da inocência, a aliança edênica, lá no Éden. Isso nós temos essa base bíblica de Gênesis 2, do 4 ao 24, 1, 26, 28 e 2, 15 ao 17. Aqui Deus estabelece a primeira dispensação, a da inocência. Toda dispensação tem uma aliança, que revela como Deus se relaciona com o homem naquele período. Vamos ver os elementos da aliança que Deus fez com Adão, com a humanidade, através de Adão. Adão ali era o representante da humanidade. Então, ele era o cabeça disso. A Bíblia vai dizer lá depois, em Romanos 5, 12, que em Adão todos pecaram, porque ele era o representante da humanidade. Com quem foi feita a aliança? Com Adão, com a humanidade, por extensão. Quando e onde foi feita? No 6º dia da criação, no Jardim do Éden, quando Deus o criou. Qual é a base da dispensação? Inocência. O homem não tinha uma natureza pecaminosa. Ele era inocente quanto ao pecado, contra o erro, quanto ao mal. Mas ele era provável, testável. Ele tinha livre desejo. Ele poderia desejar e ele teria que escolher entre seguir os desejos deles ou obedecer à palavra de Deus. Toda aliança tem promessas. Quais são as promessas de Deus na aliança do Éden? Primeiro, o domínio sobre a criação. Segundo, a provisão abundante. Terceiro, comunhão face a face com o Criador. Essa eram as promessas. Era uma vida eterna, sem pecado ali diante de Deus. Era uma vida de deleites e desfrutes no paraíso, vivendo para a glória de Deus. Qual era a responsabilidade do homem? O que o homem tinha que fazer? Primeiro, cultivar e guardar o jardim. Presta atenção. Cultivar e guardar o jardim antes do pecado. Ou seja, trabalho não é fruto do pecado. Fruto do pecado é outra coisa que nós vamos ver lá na frente. Mas trabalho é uma ordem de Deus já no começo. Ele tinha que cuidar e guardar o jardim, como está lá em Gênesis 2,15. A segunda responsabilidade do homem era frutificar, multiplicar, encher a terra, povoar a terra, gerar filhos,
gerar outros seres humanos segundo a sua semelhança, com a mesma natureza que ele tinha, uma natureza inocente. Mas Deus não criou robô. Deus criou seres livres, seres com capacidade de escolha, com liberdade de escolha. Então Deus colocou no jardim algo para provar a obediência deles. E qual era a prova da obediência? Gênesis 2,17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Pode comer de todas as árvores que tem no jardim, aquele jardim maravilhoso que Deus plantou, todas as árvores eram comestíveis e ele poderia viver ali eternamente, se não desobedecesse a Deus. Não comendo da árvore do bem e do mal, ele viveria para sempre na presença de Deus. O sinal dessa aliança. O sinal dessa aliança eram as duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui que está a escolha. Se o homem comesse, em primeiro lugar, da árvore do conhecimento, da árvore da vida, ele seria confirmado num estado de pureza e não haveria pecado na terra. Nós estaríamos hoje aqui, talvez não tantas pessoas, mas nós estaríamos aqui vivendo numa eterna bênção de Deus. Mas se ele comesse primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore provocaria nele a quebra da aliança, provocaria com ele a quebra do contrato que ele tinha com Deus e teria umas consequências. A primeira delas é a morte espiritual, a separação de Deus. Essas árvores da vida e da ciência eram visíveis e estavam num lugar determinado, no meio do jardim. O homem não poderia comer dessas árvores por acidente. Ele teria que escolher comer da árvore da vida e escolher comer da árvore da ciência do bem e do mal. Qual era o propósito dessa aliança? Revelar se um homem em estado de inocência escolheria voluntariamente amar e obedecer a Deus. Sem escolha, não há amor verdadeiro. Eu não posso chegar na minha esposa, na pastora Maria, e obrigar que ela me ame. Ela escolheu me amar, com todos os meus defeitos e minhas qualidades. Eu escolhi amá-la, com os defeitos e as qualidades. No caso de Deus, não tinha defeito. Era muito mais fácil amar a Deus, né? Continuando. O que aconteceu em Gênesis 3, do 1 ao 6? Bom, a quebra da aliança, a queda humana. Satanás, usando a serpente, lança dúvida sobre a palavra de Deus. Ele coloca Eva para pensar, mexe com a alma de Eva. É assim que Deus disse? E coloca uma ordenação brava. Deus falou que não é para comer de nenhuma árvore desse jardim maravilhoso. Olha quanta fruta boa. Deus falou que você não pode comer disso tudo. Aí Eva, em vez de simplesmente dizer não, Deus não falou isso não, e cair fora, ela deu trela para o inimigo. Não, Deus falou que a gente pode comer de toda a árvore, menos dessa árvore aqui, porque não é para nem tocar nela, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Abriu a porta. Satanás diz para ela que o caráter de Deus não é legal, porque Deus não queria que ela comesse daquela árvore, que eles comessem daquela árvore, porque eles iam ser como Deus, eles iam saber o que era certo e o que era errado. Iam conhecer o bem e o mal. Lembre-se que eles conheciam o bem. Eles tinham a mente de Deus. Eles tinham em si uma natureza pura que tinha o conhecimento de Deus. Eles tinham uma amizade com Deus. Mas Eva achou que era muito interessante saber o que era mal. Conhecer o mal. E ela olhou para a árvore, foi tentada, porque a árvore parecia muito boa de se comer. E ainda por cima era desejável, porque ia dar a ela a capacidade de escolher assim, sabendo o que era certo e o que era errado.
Ela come, dá para Adão, Adão come e ali rompe o relacionamento com Deus. A primeira morte aconteceu ali. Existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. E foi isso que aconteceu. Naquele momento ali, Adão já passou a ter medo de Deus, porque ele estava separado de Deus. Ele não era mais amigo de Deus. E Eva também. Morreram espiritualmente. A morte física é quando o nosso corpo morre, desce à sepultura, a nosso espírito e a nossa alma são levadas para Deus e ali Deus o coloca onde elas devem estar até o dia final. Morte física. Mas também tem a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação definitiva, que não tem mais volta. A separação entre Deus e o homem, mas de maneira que não tem mais como voltar atrás. Essa morte eterna, ela acontece em 2 momentos. Quando o ser humano morre, morto espiritualmente, ou no final de tudo, no juízo final. Vai ser separado eternamente de Deus. Naquele momento em que o homem e a mulher comem do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, eles são separados de Deus, estão mortos espiritualmente. A dispensação da inocência e a aliança edênica termina aí. O homem escolheu desobedecer. O teste foi falho. Não deu certo. Vamos ver as consequências da queda? Gênesis 3, de 7 a 24. A primeira consequência: vergonha e medo. Quando eles comeram da árvore, eles descobriram que eles estavam pelados e tiveram vergonha um do outro. Eles estavam nus, andando junto há algum tempo, e eles não tinham vergonha de nada. Agora eles têm vergonha, eles têm medo de Deus. Eles se escondem de Deus. Pela primeira vez, Deus vem visitar o homem no jardim e o homem e a mulher se escondem e aparecem enrolados em folha de figueira para tentar cobrir a nudez. E o que aconteceu então? A morte espiritual. Comeu, quebrou a aliança, a vergonha, o medo entrou, a morte espiritual começou, imediata, a comunhão foi cortada, a natureza pura, inocente que Deus criara, deixou de existir e nasceu a natureza pecaminosa. Aí o homem com 2 naturezas agora. Antes ele tinha 2 naturezas, a humana comum e a natureza pura, uma natureza pura. Agora não, ele tem a natureza humana, comum, carne, osso, alma, espírito, e tem a natureza pecaminosa, que é cheia das coisas do inimigo, que leva para longe de Deus. Terceira coisa, Deus declara uma maldição sobre a serpente, declara uma maldição sobre a mulher e declara uma maldição sobre a terra. Dor, suor e morte física vai aparecer. A criação vai gemer. Eva vai ter dores para poder ter filhos. Adão agora vai ter que lavrar a terra, mas a terra não vai ser favorável mais para ele como antes. Antes ele só fazia uma limpezinha geral ali, tirava uma folhinha daqui, outra dali. Agora não, agora ele vai ter que lavrar a terra, ele vai ter que cavar a terra, ele vai ter que plantar, ele vai ter que arrancar as ervas daninhas e toda a criação então geme. Em Romanos capítulo 8, 22 diz que a criação geme aguardando a restauração. E por fim, a expulsão do jardim. Deus proíbe que eles tenham acesso à árvore da vida. Por quê? Lembra que se eles comessem da árvore da vida, eles seriam eternos, eles não morreriam. Agora, como é que eles poderiam comer da árvore da vida e viver eternamente numa condição de pecaminosa? Não. Então Deus proíbe, bloqueia, para que ele não viva eternamente caído. Aí também aparece uma primeira promessa. Junto com as consequências da queda, há uma primeira profecia sobre a pessoa de Jesus.
Gênesis 3,15. A semente da mulher esmagará a tua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. Mas Deus não desistiu do seu projeto. O homem pecou, o homem foi separado de Deus, o homem trouxe maldição sobre a terra, o homem trouxe problemas para a natureza, para a criação, mas Deus não desistiu do projeto dele. Lembra? Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus não determinou que isso acontecesse. Eu sou arminiano, eu não acredito em determinação. Eu acredito que Deus permite que as coisas aconteçam. Permitiu que o homem tomasse uma decisão. E o homem tomou a decisão errada. E o homem é responsável pela sua escolha. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Portanto, ele já tinha preparado um caminho de restauração. E qual era esse caminho? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça, vai destruir, vai esmagar a cabeça da serpente, matá-la, destruí-la. Só que ele vai também ser ferido pela serpente. Vai ser tocado no calcanhar. Não vai ser barato, ele vai ter que pagar o preço. Esta é a primeira profecia messiânica. O Redentor viria da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido no processo. A cruz do Calvário já é apresentada lá no Jardim do Éden, antes do homem ser expulso. Queridos, nós estudamos aqui, e eu não fiz questão de me aprofundar muito, na dispensação da inocência. Um pequeno período de tempo que Adão e Eva viveram no paraíso antes de cometer o pecado. Viveram desfrutando da bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, da palavra de Deus, tendo uma mente sadia, tendo um conhecimento profundo das coisas. A Bíblia diz que quem denominou os animais, quem colocou nome nos animais foi Adão. Deus mandou que os animais passassem na frente de Adão, e Adão foi dizendo isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro. Veja a inteligência do homem. Deus disse para o homem, governe a criação, seja o dominador, seja o gerente disso tudo. Então Deus tinha dado capacidade ao homem para isso. A mente de Deus estava implantada no ser humano. Ainda hoje, nós temos lampejos da mente de Deus. Nós vemos homens que de repente eles descobrem uma coisa, mas estava na natureza, Deus já tinha posto lá, descobre a cura. Outros olham para uma árvore e começam a mexer naquela árvore, descobrem que aquela árvore é remédio para certas coisas. Quase todos, aliás, todos os remédios vêm da natureza, ou são vegetais ou são minerais. Por quê? Deus já tinha posto tudo isso para o homem. Se o homem não peca, ele vive eternamente nesse estado de graça. Não haveria dor para gerar filhos. Os filhos seriam gerados e viveriam eternamente. Mas o homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus. O único teste era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Eva, ouvindo o que Satanás tinha a dizer, esse é um grande problema, irmãos. Satanás, ele faz você pensar. Ele coloca uma pulguinha atrás da tua orelha e você começa a pensar fora do projeto de Deus. Você não olha para o que Deus disse, você olha para o que o inimigo disse. O inimigo disse para Eva, você não vai morrer. Mentiu para ela, porque ela ia morrer. Mas você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso não era mentira. Depois lá Deus vai dizer que tem que expulsar o homem do jardim, porque o homem é como ele, conhecedor do bem e do mal. A mentira foi, não morrerás, não serás separado de Deus. Ele agora oferece para a mulher a oportunidade não de conhecer o bem e o mal,
Porque o bem o homem já conhecia. A mente de Deus tinha as boas coisas, as coisas sadias e santas para o relacionamento com Deus. Mas o inimigo colocou junto. O inimigo não colocou para ele apenas o desejo de conhecer o mal. Diz, não, se você comer essa árvore, você vai conhecer o que é mal. A Eva ia sair correndo. Oh, eu não quero saber do mal. Não, mas o que ele fez? Ele criou um contraste. Você vai aumentar a sua sabedoria. Você já conhece o bem e você vai conhecer o mal. Você vai se transformar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quantas vezes nós pensamos, por que Deus colocou essa árvore lá? Exatamente para que eu e você, hoje, olhássemos para o passado e tomássemos a decisão certa. Deus não quer que eu e você sejamos guiados como robôs. Não, Deus quer que eu e você sejamos guiados pela nossa consciência de entender que o Deus está de um lado, o inimigo está de outro, que o bem vem de Deus e o mal vem do inimigo, e que eu não devo juntar o bem e o mal, eu devo escolher o bem. Nós vamos chegar, quando formos falar sobre salvação, lá na frente. A salvação da nossa dispensação, do nosso tempo. Mas preste atenção. Não ouça o que o diabo tem a dizer. Não medite no que o diabo está dizendo. O mundo está oferecendo um monte de coisa. O mundo está oferecendo a possibilidade de que aquele que nasceu homem se torne mulher, aquela que nasceu mulher se torne homem. O mundo está oferecendo uma liberdade sem fim. Não, você pode saber o certo e o errado para tomar decisões maravilhosas. Você precisa conhecer o bem. E a hora que você conhecer o bem, você vai constatar, opa, é mal, eu caio fora. Né? Eu vejo muita gente preocupada em estudar sobre demônios e aprofundar e saber o nome do demônio e saber a qualidade e que isso e que aquilo outro. Estou preocupado com isso não, cara. Eu estou preocupado em conhecer a Deus. Porque é conhecendo a Deus que eu vou viver bem. E é isso que nós somos chamados. Somos chamados para ter uma aliança com Deus e vivermos essa aliança, e nós vamos falar dela lá na cruz do Calvário. E vamos viver bem. O plano divino foi corrompido pela segunda vez. A primeira vez foi com a queda de Satanás. Agora com a queda do ser humano, da humanidade. Mas a dispensação da inocência durou pouco. Foi baseada na responsabilidade do homem. O homem falhou. Mas Deus não falha. Antes mesmo que acontecesse isso, antes mesmo que ele criasse o mundo, ele já tinha provido o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado e foi antes da criação do mundo. Então, queridos, o plano de Deus continua intacto. Deus não tirou nada, Deus não modificou em nada. Todos esses acidentes de percursos estavam planejados dentro do plano, não estavam determinados, mas tinha a possibilidade, Deus sabia, e sabia que ia acontecer, porque Deus é eterno. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é presente em tudo. Mas ele já, antes que tudo acontecesse, ele já tinha gerado condição de mover de volta o homem para ele. A queda não pegou Deus de surpresa. A restauração que ele começou em Gênesis 1, ele vai terminar em Apocalipse 21, com novos céus e nova terra. E nós vamos caminhar por isso até chegarmos lá. Queridos, preste atenção numa coisa. Nós não vamos fazer mensagem grande, né? Nós já estamos encerrando a mensagem. Por quê? Porque nós queremos que isso fique guardado no teu coração. Primeiro, Deus não é pego de surpresa. Segundo, Deus não determina que o homem peque. Se o homem peca, é por escolha própria,
não por causa de Deus. Não foi Deus que determinou que fulano fizesse tal coisa. Foi Deus que deu ao fulano a liberdade para escolher entre fazer e não fazer o que era errado. Ele escolheu fazer o que era errado, assim como Adão e Eva lá no Éden. Terceira coisa, Deus já providenciou, já está pronto o lugar onde eu e você, aqueles que receberem a Jesus, vão viver eternamente. Esse plano está consumado diante de Deus. Nós estamos vivendo ele aqui, a nossa parte da vivência, mas Deus já consumou esse plano. E ele consumou a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus criou os céus e a terra perfeitos, criou os anjos em santidade, deu aos anjos liberdade de escolha, colocou um querubim no Éden, o querubim do Éden pecou, por causa disso a terra foi transformada num caos, mas o Espírito de Deus continuou sobre a terra porque o plano de Deus não era para morrer ali. Deus restaura todas as coisas, Deus restaura a terra, criando agora um ambiente biológico para que o homem possa viver. Cria uma casa, um habitat para o homem, com animais, com aves, com répteis, com peixes. Cria uma fartura enorme de árvores frutíferas. Faz o homem com as suas mãos. Todas as outras coisas foram criadas através da palavra. E disse Deus, haja e houve. E disse Deus, haja e houve. Mas o homem disse Deus, façamos conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. O homem foi criado adulto, perfeito, puro, inocente. Adulto. A mulher foi criada pura, inocente, adulta. E Deus colocou no jardim, onde o homem estava cuidando, lavrando, cuidando do jardim. Deus colocou lá duas árvores. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus disse ao homem, de todas as árvores do jardim você pode comer, só não pode comer de uma, a árvore da ciência do bem e do mal. Deus tinha dito que ele podia comer da árvore da vida. Deus tinha dado a ele liberdade para comer da árvore da vida. Se ele come da árvore da vida, ele não morre, ele não peca, ele não cai. Ele era confirmado no estado de pureza diante de Deus. A aliança estaria selada para sempre. Mas o homem escolheu não comer da árvore da vida, mas comer da árvore da ciência do bem e do mal. E com isso ele quebrou a aliança com Deus. Deus vem ter com ele, e o homem agora está separado de Deus, está com medo de Deus, está com vergonha de Deus. Deus corrige-o, Deus determina castigos, maldições sobre a terra, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre Satanás, e Deus determina também uma maldição sobre o homem. Porque se o homem antes ele pegava da árvore e comia, agora ele vai ter que plantar. Ele vai ter que limpar a terra, vai ter que tirar ervas daninhas que não haveriam, começaram a existir após o pecado. Mas Deus, lá no Éden, ele prometeu que ele enviaria Jesus. E que Jesus esmagaria, destruiria a cabeça da serpente. Isso já está pronto. Deus não falhou. Deus continua fazendo aquilo que ele determinou que vai fazer. Aquela obra maravilhosa de que nós vamos chegar um dia na Nova Jerusalém, estar face a face com Deus, face a face com Jesus e vivermos eternamente em comunhão com ele. Já começou uma restauração ali no Éden mesmo. Quando Deus tira o homem do jardim, antes de Deus tirar o homem do jardim, Deus faz roupas para ele, de pele de animais. Sabe o que isso significa? Significa que Deus cobriu a vergonha. O pecado ele foi coberto. A partir daí,
o pecado humano está sendo sempre coberto até que Jesus venha. Então, desde o Éden, não está estabelecido o perdão completo, estabelecido a cobertura de pecado apontando para Cristo lá na frente. Amém? A queda não pegou Deus de surpresa. A restauração que ele começou, ele vai terminar. E vai terminar lá em Apocalipse 22, 21. E nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram conosco e que a glória do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Amém, Jesus.